fazer que nem O professor Oromar nos falou na aula anterior sobre célula. Ele nos contou quais são as suas definições. A célula é a menor parte viva de um ser vivo. Mas você também pode definir de uma maneira mais interessante. Você pode dizer que é a unidade morfofisiológica de qualquer ser vivo, a que dá forma e a que dá a sua função. Aprendemos o que são células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são aquelas células que não têm envoltório nuclear, ou seja, elas têm membrana plasmática, têm o citoplasma, mas o núcleo está disperso desse citoplasma, não está protegido por uma membrana nuclear. As células eucariontes já são aquelas que têm um envoltório nuclear, ou seja, elas têm membrana plasmática, citoplasma e o núcleo protegido por esta membrana. Vimos o que é membrana. A membrana é o envoltório lipoproteico de todo e qualquer ser vivo. A membrana ela é responsável pelo transporte de substâncias na célula, pela entrada e pela saída dessas substâncias. Para fazer isso, ela tem algumas especializações, como as microvilosidades, que servem para aumentar a superfície de contato, como os desmossomos, que servem para fixar uma célula na outra, e como as interdigitações, que servem para elas trocar substâncias entre elas e também fixar uma na outra. Para que o transporte seja feito com eficiência, a membrana se utiliza de dois métodos. Substâncias pequenas, o transporte passivo, que é sem gasto de energia, como no caso a difusão e a osmose, e o transporte ativo, que é com gasto de energia, que é a bomba de sódio e potássio. Para o englobamento de substâncias maiores, ela usa a fagocitose, que é englobamento de substâncias sólidas, e a pinocitose, que é englobamento de substâncias líquidas. Tenham uma boa aula. Olá, tudo bem? Preparado para mais uma deliciosa aula de biologia? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre organelas citoplasmáticas. Você acompanhou ali o filmezinho e ele estava mostrando cenas bastante interessantes. Você viu pessoas respirando fundo, pessoas comendo, pessoas se beijando, o princípio de uma reprodução. O que elas estavam fazendo? Elas estavam desempenhando funções básicas para a sua manutenção. Funções essas que deixavam essa pessoa viva. Que funções isso? A esse conjunto, a isso nós chamamos de homeostasia. O que vem a ser homeostasia? Homeostasia é a manutenção do meio interno do organismo. Quando você nasceu, esse organismo agora tem que ser mantido até o final da sua vida. Essa manutenção vai ser feita pela homeostasia. Veja bem, se você entender bem o conceito de homeostasia, você ganhou quase que 60% de biologia. Porque você se lembra na nossa primeira aula, quando eu falava sobre ser vivo, o que o ser vivo fazia? O ser vivo se mantém vivo, o ser vivo tem um ciclo biológico, e a homeostasia está ali para a manutenção deste ciclo. Então é isso que ela vai fazer. Ela vai manter o ciclo até o final. É muito importante você entender a homeostasia, porque eu vou voltar a falar dela em zoologia, vou voltar a falar dela em botânica, vou voltar a falar dela em genética, em praticamente toda a nossa aula de biologia, todo o nosso curso de biologia, nós vamos falar sobre homeostasia. E o que vem a ser essa tal de homeostasia? Vai ser as funções. Que tipo de função? Digestão, respiração, secreção, reprodução e alguém que controle tudo isso daqui. Um controle de todas essas
funções. Então vamos ver. Nós estamos estudando a unidade fundamental de um ser vivo. Lembra-se como é que era o nome dela? Isso, célula. Então a célula é o teu ser vivo. Nós já sabemos que você é muitas células. 5 milhões em ação para frente do corpo humano. Então nós vamos ver o que tem a célula para fazer a homeostasia. Nós já vimos que a membrana envolve a célula e por esta membrana que eu consegui entrar através das proteínas canais. Vamos cair agora dentro dessa célula. Eu entrei pela membrana, passei pela proteína canal e caí lá dentro. O que vai acontecer? Dentro desta célula eu vou ter uma região chamada de citoplasma. Citoplasma é o espaço existente entre o núcleo da célula e a membrana plasmática. É só o espaço. Vamos ver se você consegue visualizar. Eu acho que todo mundo aqui deve ter em casa aquela forma de fazer pudim. Você lembra? Pudim, aquela que tem um cone no meio. Se você olhar para a forma vista de cima, se você olhar as bordas da forma e o cone, se essa forma estiver vazia, o espaço que está ali, eu vou chamar de citoplasma, que é só o espaço da célula. Então, se você imaginar a forma como se fosse uma célula, aquele espaço vazio é o citoplasma. Esse citoplasma agora vai ser preenchido. Preenchido pelo quê? Por uma geleia, por alguma coisa que dê sustentação, que faça a homeostasia, que é o nosso objetivo. E esta geleia vai ser o hialoplasma. Mas o que vem a ser hialoplasma, professor? Hialoplasma é o coloide que preenche o citoplasma. E o que é coloide, professor? Eu não me lembro. Coloide é tudo aquilo que está no estado pastoso, que tem forma de pasta. Não é sólido nem líquido, é pastoso. Você lembra de alguns exemplos? Vamos comigo. Pasta de dente, ótimo. Gel para cabelo, não é sólido nem líquido. Requeijão, ótimo. Doce de leite, isso. O que mais? Gelatina, muito bem. Que mais? Você ali? Ótimo também, geleia, está ótimo. E lá, isso mesmo, ranho. Ranho também é um coloide, é pastoso, né? Você sente que ele vai descendo meio estranho pela sua garganta. Então, tudo isso é um coloide. O hialoplasma também é um coloide. Ele vai preencher toda a região do citoplasma. E o que eu vou achar ali dentro do hialoplasma? No hialoplasma eu vou achar duas regiões bastante distintas. Eu vou achar o ectoplasma e vou achar o endoplasma. O que vem a ser o ectoplasma? O ectoplasma é a parte mais externa do hialoplasma. Ele é sol. Professor, eu não entendi muito bem. Não se preocupe, todo o problema acabou, o Oromar chegou. Eu vou explicar para você. Ectoplasma é a parte que faz fantasminha. Lembra-se? Gasparzinho, coisa e tal. Então, o ectoplasma é a parte mais externa. Ele está junto com a membrana. Ele é sol. Sol é abreviação de sólido. Toma cuidado. Ele não é sólido, firme, duro. Bateu nele, está duro. Ele é um pouco mais denso. Lembre-se que ele é um coloide, só que ele é mais denso. É o ectoplasma que vai dar toda a sustentação para a célula. Você lembra? A célula tem que ter uma forma. Então é o ectoplasma que vai fazer essa sustentação. É ele que vai dar a forma para a célula. É como se fosse, entre aspas, o esqueleto dela. Internamente, mais próximo do núcleo, nós temos o endoplasma. E o que vem a ser este endoplasma? O endoplasma é a parte mais interna do hialoplasma. Ele é gel. Espera aí, professor. Parte mais interna eu até entendi. Mas esse negócio de gel... Calma aí. Vamos então fazer devagarinho. Parte mais interna é porque o endoplasma está próximo ao núcleo, ele recobre todo o núcleo dessa célula. E é gel porque ele quer dizer gelatinoso, ou seja, ele é mais líquido que o ectoplasma. O ectoplasma era quase sólido, ele era mais denso. O endoplasma ele é mais gelatinoso, ele é mais fluido. É no endoplasma que eu vou achar todas as organelas citoplasmáticas que nós vamos estudar hoje. Ele está ali para sustentar
É ele que vai fazer a homeostasia e vai manter essa célula viva. Veja bem, você estudou comigo, na aula passada, que uma das propriedades da membrana plasmática era fazer a fagocitose. Lembra-se? Englobamento de partículas sólidas para que ela conseguisse comer. Hoje eu vou te explicar uma coisa interessante. Como é que esta membrana consegue projetar o seu citoplasma para englobar? Ela faz assim, ó. O ectoplasma, que era Sol, ele começa a ter penetração de água e se transforma em gel. Só uma parte dele. Então, só uma parte dele se transformando em gel, ela escorre da célula. Ela escorrendo, ela é projetada. Depois que ela foi a uma certa distância, a célula manda ela se solidificar novamente. Então, o ectoplasma volta a ser Sol. Voltou a ser Sol, voltou a ficar denso, ele enrijece e gruda. Enrijeceu, agora é a vez de todo o restante da célula se transformar em gel e escorrer para lá. Aí eu pego, transformo em Sol novamente e enrijeço. É assim que a célula vai andando, projetando seus pseudópodos. É assim que o glóbulo branco faz, é assim que uma ameba também faz. Veja bem, nós estamos estudando homeostasia, a manutenção da vida. A célula é um ser vivo, então obrigatoriamente ela tem que fazer homeostasia. E é o que nós vamos ver agora, entrando no endoplasma. No endoplasma eu vou achar organelas que me permitam a homeostasia. Organelas que vão fazer o quê? Vão fazer a digestão, vão fazer a reprodução, vão fazer a secreção, a excreção, a respiração e o controle de todas essas funções. Vamos começar com a primeira. Vamos ver da função para a organela. É nesse sentido que nós vamos fazer. Sempre da função para a organela. Vamos começar com a digestão. Aonde que ocorre a digestão? Pense um pouquinho comigo. Aonde ocorre a digestão dentro de você, que é o exemplo que você já tem ali à sua mão? Você pode me dizer que ela ocorre no estômago? Não, no intestino. Qual deles? Delgado ou grosso? Não ocorre ali. Não ocorre mesmo. Ali, o nosso sistema digestório só presta para uma coisa. Ele pega o alimento e separa nas nossas substâncias que você já estudou comigo. Carboidratos, lipídios, proteínas. A digestão mesmo, que é a quebra dessas moléculas, por exemplo, vou quebrar uma proteína nas suas unidades fundamentais, que são aminoácidos, isso sim ocorre dentro da célula. É a célula que vai fazer essa quebra. É a célula que vai pegar o lipídio e quebrar em ácido graxo. É a célula que vai pegar os açúcares, os carboidratos e vai transformá-los em monossacarídeos. Ela vai quebrar, para que depois você faça o que você quiser com ela. E quem que vai fazer isso? A organela que faz a digestão celular é o lisossomo. Lisossomo, gente, ele que faz a nossa digestão. Para você nunca mais esquecer, é só você se lembrar. Como que nós estamos no final do mês? Lisossomos. Não tem mais o que esquecer. É ele que vai fazer a digestão. O lisossomo está ali para pegar toda a substância que entra e quebrá-la nas suas unidades fundamentais. O lisossomo também, ele pode fazer outras coisas, como por exemplo, a célula já está velha. A célula precisa ser substituída, ela já não está realizando seu trabalho a contento. Então, o que acontece? Ela rompe esse lisossomo e o lisossomo começa a digerir a própria célula. É o suicídio celular que a gente chama, né? É a autofagia, ela se digere. Outra coisa que o lisossomo faz, e você talvez já tenha se perguntado, como é que desaparece a cauda do girino quando ele se transforma em sapo? É exatamente nesse processo. Na cauda do girino, formado por várias células, o lisossomo vai se rompendo e vai digerindo essas células e a cauda vai diminuindo, 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 até sumir por completo. Outra coisa também o lisossomo está presente. Você sabe muito bem que para haver uma fecundação, para que você tivesse nascido, o espermatozoide ele deveria penetrar no óvulo. E como é que ele consegue isso? O espermatozoide só penetra no óvulo graças ao lisossomo que ele traz na ponta, bem próximo à sua cabeça.
porque daí ele rompe esse lisossomo, o lisossomo corrói a parede do óvulo e ele penetra, está feito a fecundação. Muito bom essa função do lisossomo. Vamos ver então a definição de lisossomo. Lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular. Agora que você já digeriu, nós temos que fazer o quê? Nós temos que excretar, mandar substâncias que não prestam no nosso corpo para fora. E é isso que nós vamos ver agora. Veja bem, você pegou um alimento, você quebrou ele nas suas unidades fundamentais e tem partes que você não quer, então você vai mandar. Vamos primeiro ver como é que você sintetizou esses alimentos, essas partes fundamentais. Imagina um exemplo. Você foi numa festa, comeu muito doce e está cheio de açúcar no seu sangue. Seus vasos sanguíneos estão saturados com açúcar. Isso é problema, porque ele pode muito bem entupir alguma veia ou artéria e te dar alguma complicação. Então, o que vai acontecer? No seu pâncreas vai ser fabricado um hormônio chamado insulina. E a insulina vai correndo pelos seus vasos sanguíneos, tirando o açúcar que está lá e armazenando no fígado. Mas como que é feita a insulina? Veja bem, nas células do pâncreas, você vai encontrar um núcleo. É o núcleo que tem a receita para fazer insulina. É o núcleo lá no DNA, que você já viu comigo, que tem essa receita. Só que o núcleo é chefe. E chefe não se manifesta, não sai nem da sua sala para conversar com o empregado. Ele tem quem? Ele tem um boy. Quem é o boy? Você já viu comigo? É o RNA. Só que agora, como ele está mandando uma receita, eu chamo de RNA mensageiro. Ele pega a receita lá no DNA de como fazer insulina, sai correndo pelo citoplasma e vai achar alguém. Quem que ele vai achar? Um tal de ribossomo. O ribossomo, a função dele é simples. Ele pega, olha para a receita e traduz. Ele vê o que o RNA está querendo. É como se fosse aquele cara que vai pegar os ingredientes. Então, olha só, vamos definir ribossomo. O ribossomo, ele faz síntese de proteínas e tradução do código genético. Como assim, professor? Ora, ele recebe o que o RNA está trazendo para ele, traduz e vai fabricar a proteína, neste caso, uma insulina. Depois que ele já coloca os aminoácidos um atrás do outro, ele manda para outra organela chamada retículo endoplasmático. O que faz o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático é de dois tipos. Nós temos o liso, que faz o metabolismo de lipídios, e o rugoso, que é cheio de pipoquinhas, que faz a síntese de proteínas. Nesse caso, nós vamos atrás do rugoso. É ele que vai montar a proteína. Ele vai mexer os ingredientes e vai montar essa proteína. Depois de pronta essa proteína, ele vai levar para uma outra organela, que é o complexo de Golgi. O que faz o complexo de Golgi? O complexo de Golgi ele faz o armazenamento e secreção celular. Então, ele manda para fora. Entendeu isso? É a mesma coisa que um padeiro fazendo pão. O padeiro tem a receita, é o núcleo. Ele amassa, ele pega o trigo, a manteiga, coisa e tal, é o ribossomo. Ele amassa, faz o pão cru, retículo endoplasmático. Assou e vendeu, colocou num pacotinho, complexo de Golgi. Muita informação, não é? Mas vamos fazer um intervalo, vá tomar uma aguinha, nós já voltamos daqui a pouquinho. Até lá! E aí, tá descansadinho? Vamos sentando e vamos para mais algumas informações. Não se preocupe, vai ser gostoso para você. Veja só o que nós vimos até agora. Nós vimos como que eu digeria o alimento, como eu sintetizava esse alimento e como eu excretava, mandava embora da célula. Mas para fazer tudo isso falta uma coisa, falta energia. Da onde eu vou tirar energia para fazer tudo isso? Ora, energia nós tiramos da respiração. E o que vem a ser respiração? Respiração é o conjunto de reações de oxirredução
que ocorre no interior da célula, onde substâncias orgânicas são degradadas, liberando energia com a produção de água e gás carbônico. Nossa, professor, que chique! O que quer dizer isso? Vou traduzir para você. Não se preocupe, criança. Respiração, gente, é quando você faz uma reação envolvendo combustão. Quando você faz uma queima, quando você produz energia. É isso que ele quis dizer. Muito simples, muito fácil. Isso vem a ser respiração. E aonde que faz a respiração? Como que acontece a respiração? A respiração pode ser de dois tipos bastante básicos. Eu tenho a respiração anaeróbica, que é aquela que acontece sem a presença de oxigênio, nós vamos chamá-la de fermentação, e a respiração aeróbica, que acontece com a presença de oxigênio. Essa é importante para nós, porque é que nós fazemos. Você inspira o oxigênio e solta gás carbônico. Então, olha só, vamos começar com a mais complicada, que é a respiração aeróbica. Você já deve ter ouvido falar em exercícios aeróbicos que hiperventilam você. Porque você vai captar o oxigênio, vai levar para a célula e vai fazer essa respiração, vai produzir energia. Vamos já partir do momento que o oxigênio está na célula. Ele vai para onde? Ele vai para uma organela citoplasmática chamada mitocôndria. Esta mitocôndria, pela teoria da biologia, ela foi uma bactéria que tentou entrar na célula para parasitar. Parasitar, você já sabe, é quando eu quero fazer um prejuízo para alguém, inclusive matar esse outro ser. Só que a célula foi mais esperta. Ela chegou para a mitocôndria e falou bem assim, qual é? Por que tu tá nessa? Larga a mão, pessoa. Vamos fazer o seguinte, se eu morrer, tu morre. Faz o seguinte, eu te dou casa, eu te dou comida, eu te dou proteção e você me dá energia. Trocado, a bactéria gostou e ali ficou. Então, a respiração é por conta dela. A mitocôndria é tão interessante que ela tem dentro dela uma fita de DNA. Olha que coisa interessante. Isso daqui você guarda essa informação para uma próxima aula. Não precisa se preocupar. Eu vou voltar a falar dela. E daí a respiração acontece em 3 fases. Que fases são essas? Eu tenho a glicólise. Olha este nome que desgraçado. Glicólise. O que vem a ser a glicólise? Glicólise é a quebra do açúcar. Aonde que acontece essa quebra do açúcar? Ela ocorre no citoplasma. Nossa, professor, como é que eu vou guardar isso que ocorre no citoplasma? Você sabe muito bem e você tem condição de responder isso. Glico, açúcar, lise, quebra. E quem quebra? Nós vimos agora, antes do intervalo. Quem faz as quebras? Isso, lisossomo. Por isso que está acontecendo no citoplasma. Então, o lisossomo vai lá e quebra o açúcar em monossacarídeo. Depois que o açúcar foi quebrado em monossacarídeo, nós vamos para a segunda fase, que é o chamado ciclo de Krebs. O que o ciclo de Krebs faz? Ele pega esse açúcar, e eu já estou dentro da mitocôndria, e ele rearranja para começar a fazer a energia. Então, o ciclo de Krebs já está começando a produzir energia. Professor, e essa energia na forma do quê? Para nós, na biologia, energia vem na forma de ATP. O que é ATP? ATP quer dizer adenosina trifosfática. Nossa, mas é uma molécula interessante essa. Cada vez que você quebra uma molécula de fosfato, você vai ter energia. Dá numa faixa de 2.000 calorias essa energia. Depois do ciclo de Krebs, nós vamos ter a cadeia respiratória, que é onde o oxigênio lá dentro da mitocôndria vai refazer e vai fazer a maior parte dessa energia. Então, a cadeia respiratória, eu já estou dentro da mitocôndria e estou produzindo esta energia com o oxigênio. Na glicólise, eu tenho a produção de 2 ATPs. Na verdade, são 4, mas o próprio lisossomo gasta 2. Então, só ficam 2. Depois, no ciclo de Krebs, eu tenho a produção de mais 2 ATPs. E a cadeia respiratória me dá uma produção de 34 ATPs. Nossa, professor, vamos fazer as contas. 34 mais 2, 36 mais 2, 38.
38 ATPs multiplique por 2.000 para você ver quanto de energia você vai ter. Professor, é muita energia. Mas lembre-se que teu coração tem que bater, teu fígado tem que funcionar, tuas células têm que fazer crescer pelo, teu pulmão tem que respirar, um monte de gente tem que trabalhar, são 5 milhões de células em ação, tem que produzir ATP, tem que fazer energia. E uma coisa interessante, a mitocôndria, gente, quando você precisa de mais energia, ela mesma se duplica. Calma aí, não entendi. Então vamos voltar. Você inventou de no sábado jogar bola. Você tinha que sair para jogar bola, só que você entrou no campo e não fez aquecimento porcaria nenhuma. Você já se acha o próprio Romário, nasceu pronto. Ora, começou a correr, começou a chutar, começou a fazer exercício físico, suas células musculares precisam de energia. A mitocôndria ela começa a se reproduzir para produzir essa energia. E depois, professor, que eu descansei, acabou o jogo, fui para o vestiário, tomei um banho, estou relaxado. Eu vou ficar com esse monte de mitocôndria fazendo energia? Nunca mais vou conseguir dormir? Não. Volta de novo o lisossomo, quebrando aquelas organelas que não são mais necessárias. Então a respiração acontece assim, 38 ATPs. Vamos voltar um pouco na nossa amiga fermentação. Fermentação, gente, daquelas fases que eu falei da respiração, ou seja, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, na fermentação só acontece uma, que é a glicólise. Então eu vou lá, vou quebrar o açúcar e vou produzir apenas 2 ATPs. Ela tem um ganho energético muito baixo para nós. Veja você, a fermentação, por ter um ganho baixo, ela faz com que o organismo sempre precise fazer mais e mais fermentação. Isso acontece com quem? Bactérias e fungos. Mas não vamos jogar a fermentação no lixo. Ela é importante para nós. Para mim, professor, para quê? É a fermentação que vai dar origem para você em algumas substâncias bastante interessantes. Por exemplo, o que acontece se eu fermentar o suco de uva? Isso vira vinho. Toda a fermentação, ela vai dar uma produção de álcool ou ácido acético ou ácido lático. No caso do suco de uva, eu vou ter a produção de álcool etílico, que é o vinho. Se eu continuar a fermentar o vinho, eu vou ter o vinagre. Agora, se eu fermentar o suco de vaca, leitão, muito bem. Se eu fermentar o leite, eu vou ter a produção de iogurte, queijo, coalhada. Se eu fermentar, por exemplo, caldo de cana, cachaça. Se eu fermentar o suco de cevada, chopp, não cerveja, tome cuidado. O chopp é o produto da fermentação. Se eu pasteurizar esse chopp, se eu aquecer, ferver ele, depois congelar, ferver e congelar, matando as bactérias, eu vou ter a cerveja. A cerveja é pasteurizada, ela dura mais do que o chopp. A fermentação também é importante na fabricação de queijos. Veja você, eu posso pegar um queijo branco, colocar fungo ali, apodrecê-lo e ele vai virar o famoso queijo gorgonzola, que é aquele queijo que tem aqueles riscos verdes, que muita gente pensa que é tempero, mas não é, é podridão, por isso que ele fica com aquele sabor picante. Ou senão eu posso pegar esse mesmo queijo branco, colocar fungo, apodrecê-lo e transformá-lo no queijo Roquefort, caríssimo, mas podre. Professor, me diga uma coisa, será que eu, um ser humano, posso fazer respiração anaeróbica? Pode. Lembra-se daquele jogo de futebol? Lembra-se quando você decidiu jogar sem se aquecer, sem alugar os seus músculos e decidiu correr os 90 minutos em todas as posições previsíveis até do juiz? Pois é. Quando você começou a fazer uma atividade física e não deu tempo da sua musculatura produzir mitocôndrias suficientes, elas simplesmente vão parar, elas param a respiração aeróbica e começam a fazer fermentação. E daí faz o quê? Em vez de elas produzirem gás carbônico e água, elas vão produzir 2 ATPs, por isso que você começa a respirar pela boca, você fica mais ofegante, e vão produzir ácido lático. Esse ácido lático é tóxico para nós. E ela faz o quê? Ela joga isso em cima da sua fibra muscular. Jogando ácido lático em cima da fibra muscular, a fibra muscular contrai. E você tem aquela paralisação muscular, a fadiga muscular, a famosa cãibra, que você já deve ter sentido como é gostosa. É quando você está fazendo uma respiração anaeróbica. O que eu faço com a cãibra? Devagar, pelo amor de Deus, você distende a musculatura novamente,
e faz pressão para que o ácido lático seja espalhado e reabsorvido, para que volte uma respiração aeróbica. Então você pode também fazer uma fermentação. Faltam duas funções ainda para nós vermos, que é a reprodução e o controle. Quem vai fazer essas duas funções de reprodução, que você já viu comigo, perpetuar a espécie, e o controle de todas as outras organelas, é o núcleo. O núcleo, ele tem essa função. O que vem a ser o núcleo? O núcleo é a região da célula que atua na síntese de DNA e RNA. É no núcleo que tem dentro dele o DNA, que tem todas as informações genéticas sobre você. É ele que vai dizer para o lisossomo, funcione bem. É ele que vai dizer para uma mitocôndria, olha, respire bem. E é ele que vai dividir a célula em dois. É o núcleo que carrega todo o seu código genético. É o núcleo que vai fazer todas as organelas funcionarem. Então, veja, em síntese, é o núcleo responsável por você. Em síntese, se eu tiver uma célula, formar um tecido, um organismo e chegar até você, é o núcleo responsável por toda essa formação e transformação. É o núcleo responsável, em síntese, por toda a homeostasia. Ninguém digere, ninguém respira, ninguém excreta, ninguém reproduz sem a ordem do núcleo. Por isso é importante. Se eu retirar o núcleo da célula, eu não tenho mais uma célula. Eu tenho um glóbulo. E um glóbulo não está vivo. Um glóbulo simplesmente transporta. Então o núcleo vai ser importante para isso. Por isso que nós vamos dedicar uma aula só para ele, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Para a próxima aula, eu gostaria que você fosse estudar sobre aquelas anomalias genéticas. O que é anomalia genética? Aquelas crianças que nascem com algum defeito congênito. Ou o lábio está partido, ou nasce com algum retardo mental, tem algum defeito. Por que será que acontece isso? Se você já começar a ler algumas anomalias, facilitará muito o nosso estudo. Eu espero você lá, não falte que vai ser muito importante. Até lá! Tudo bem? Preparado para mais uma deliciosa aula de biologia? Na aula de hoje sobre organela citoplasmática, aprendemos o que é homeostasia. A homeostasia é aquela que faz a manutenção da vida de um ser vivo. A homeostasia são funções como respiração, digestão, excreção, secreção, reprodução e controle. A homeostasia acontece na célula, com as suas organelas citoplasmáticas, digestão com o lisossomo, secreção com o núcleo, os ribossomos, retículos endoplasmáticos e complexos de Golgi, respiração com a mitocôndria. E também nós vamos ter o controle e a reprodução com o núcleo. O professor Oromar nos falou sobre o citoplasma e do que ele é formado. O citoplasma é o espaço existente entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma está preenchido por uma geleia chamada hialoplasma, que tem duas regiões distintas. O ectoplasma, que é mais externo, próximo à membrana, que ele é sol, e o endoplasma, que é mais interno, próximo ao núcleo, que é gel. Soubemos qual a diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica produz 2 ATPs sem a presença de oxigênio e é chamada de fermentação. E a respiração aeróbica, ela produz 38 ATPs e acontece na mitocôndria. A mitocôndria, pela teoria biológica, provavelmente foi uma bactéria que penetrou na célula para parasitar e acabou fazendo uma simbiose, ou seja, ajudando a célula à produção de energia. Até a próxima!